E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aí a análise do Bitcoin, tá? Acredito que tem muita gente interessada em saber o que pode estar acontecendo. A gente teve uma correção bem rápida aqui, tá? E tentar entender o que está acontecendo nesse momento, tá? Vou falar a respeito do indicador que eu venho falando para vocês, venho mostrando ele para vocês há algum tempo, que ele marca os topos de mercado. Tem muita gente que comentou comigo, mas esse indicador ele foi criado depois, não sei o que, mas ele é baseado em médias, pessoal. Então encontraram médias que marcaram os topos, então a gente tem que sim levar ele em consideração, tá? Antes de eu continuar, pessoal, a última moeda que eu trouxe para vocês, a OMG, tá? Eu até vou falar dela agora aqui, antes de eu continuar, porque o vídeo é focado no Bitcoin, tá? E é importante, tá? A gente falar disso. Por quê? Porque quando eu trago para vocês moedas que têm um potencial de valorização, tá? Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Essa aqui é uma moeda que ela caiu, digamos, por quê? Porque o mercado do Bitcoin, mercado que eu quero dizer, o Bitcoin caiu, né? E cara, eu sempre falo isso para vocês. Quando o Bitcoin cai, pessoal, ele leva todas as moedas juntos. Ele é muito difícil alguma moeda se sustentar com a queda do Bitcoin. E mas vão me dizer que tem moedas que sobem. Cara, tem moedas que sobem. Lógico que tem, pessoal. Mas a grande maioria do mercado vem junto. Se o Bitcoin derreter 10, 20, 30, começar a derreter, né, literalmente, tá? As altcoins, elas vão acabar caindo junto. É isso que você tem que entender. Então, o último vídeo que eu trouxe para vocês, tá? Eu falei da OMG que ela tinha um potencial de valorização, comentei dos pontos de entrada e stop. Cara, quem não estopou nesse ponto aqui, cara, vai estar amargando aí agora, pelo menos nesse momento aí, 7% de prejuízo. Chegou a dar 20, tá? Então eu tenho que falar a respeito disso, porque quando eu trago para vocês moedas com potencial de valorização, eu sei que infelizmente tem pessoas que cara, querem seguir a análise que a gente está fazendo, vão lá e compram e, cara, muitas vezes dá certo. As últimas moedas que eu trouxe lá, que eu fiz vídeos de 5 moedas que podem bombar, não sei o que, cara, as antigas lá atrás, até as últimas que eu fiz no sábado, elas ainda deram uma bombada ali forte, tá? Só que se vocês não sabem se posicionar e tomam as decisões baseadas pelos outros, cara, vocês podem tomar ferro forte, tá? A gente tem, por exemplo, na OMG, como a gente perdeu o ponto de stop, tá? Que seria, no meu entendimento, seria aqui, tá? Nessa região, tá? A gente pode daqui a pouco vir buscar SLTB. E isso aqui, pessoal, digamos, se a gente continuar caindo, é mais 36% de queda. Quem não sabe se posicionar ou entra, digamos, com uma posição de all-in ali, né, que entra com tudo que tem, todo 100% do capital, cara, não aguenta 30%, 40%. O cara começa a chorar e sai, toma um ferro violento, entendeu? Então é isso que você tem que tentar entender, tá, pessoal? Agora, vamos partir para análise do Bitcoin, que eu acho que ela que é importante, tá? Eu espero que vocês, quando vocês veem as minhas análises aqui, mostrando moedas que têm potencial de valorização, vocês tenham um mínimo de noção do que você tem que fazer e quais são os pontos de entrada e pontos de saída, pessoal. Não é sair comprando ali, porque assim como pode dar certo, pode dar muito errado, beleza? Então vamos lá, galera. Bitcoin. Então, pessoal, Bitcoin, o que a gente tem nesse ponto, tá, pessoal? O que a gente tem aqui? O que eu venho falando para vocês há muito tempo, tá? Eu venho falando da Cunha. Tá? Isso aqui é inevitável, tá? Apesar de eu estar, digamos, otimista, tá? Bullish, eu vinha falando dessa Cunha e da possibilidade de a gente encontrar uma resistência nessa região aqui. A gente nem bateu lá e acabou caindo. Tá? O que mais que a gente tem, tá? Além dessa figura, que ela é bearish, tá, pessoal? Eu até vou comentar com vocês o que precisa acontecer para isso se reverter logo, tá? Para, digamos, a gente ter uma esperança de que a gente possa voltar a subir. Porque se a gente fizer agora, digamos, esse movimento e furar fundo aqui, cara, eu vou começar a olhar para baixo e meus alvos para baixo vão ser longe, tá? Porque no meu entendimento, a gente pode ter chegado, tá? No fim de um ciclo de alta que a gente teve aqui. Digamos, a gente vem subindo, tá, pessoal? Desde março do ano passado. Praticamente sem correção, sem uma correção mais significativa. O que eu quero dizer com uma correção mais significativa? Cara, uma correção baseada nesse movimento inteiro que a gente teve aqui. Assim como a gente teve nesse bear market que a gente entrou aqui, ó, a gente vem, subiu, tá? 2017, cara, a gente entra numa correção forte, tá? Não tô dizendo que a gente vai fazer esse tipo de movimento agora, tá? Nesse momento eu ainda não tenho informações no gráfico que possam me dizer isso, tá? As informações que eu tenho aqui, a gente fez uma formação bearish aqui, que é uma cunha, rompeu para baixo, tá? Que a gente segurou no fundo anterior que a gente tem aqui e pode ser que sim, seja um fundo duplo que vai nos levar para cima também. Então a gente tem que tentar analisar o contexto, o que está acontecendo no mercado, beleza? Agora, pessoal, falando aqui de PI Cycle, tá? Vou adicionar aqui o PI Cycle, tá? Tem muita gente que não, como eu comentei, né?
que não leva fé, tá, nesses indicadores, porém, cara, esse indicador, tá, deixa eu botar, tem que botar na BLX aqui, ele fica um pouco mais interessante, tá? O que acontece, pessoal? É só olhar para o passado, tá? Nos últimos 3 ciclos de alta que a gente teve, cara, ele marcou topo e depois a gente vem com semanas de correção. Ah, depois subiu, superou topo de novo. Cara, beleza, mas é o que eu comento para vocês. Dependendo do teu ponto de entrada aqui, tu não aguenta 30, 40% de posição. Se tu entrou num all-in aqui, tu tá 100% posicionado num topo e tu vê corrigir 30, 40%, tu não aguenta, pessoal, entendeu? Agora, uma coisa é eu estar posicionado com, sei lá, 20, 30% do meu capital. E aí o Bitcoin corrige aqui, eu compro mais. Aí o Bitcoin corrige um pouco mais, eu compro mais aqui embaixo, entende? Aí, cara, eu consigo ficar com o meu preço médio em uma região um pouco mais tranquila. Agora, quem mete um all-in aqui e o negócio corrige 20, 30%, cara, não aguenta, não segura o rojão, pessoal. É muito difícil. A não ser que tu esteja lá com teus 500 pila em Bitcoin, que eu costumo brincar aqui, né? Cara, é fácil tu pegar e dizer que tá holdando, né? Com 200, 300 reais, 500 reais, seja lá R$1.000. Cai 50% e tu perde 500. Eu não quero desvalorizar o montante. Por quê? Porque o montante daqui a pouco de 500 reais, o que 500 reais é muito para um, é pouco para outros, tá? Mas é um exemplo que eu dou aqui para vocês tentarem entender a linha de raciocínio. Agora a pessoa entra com uma mão um pouco mais pesada, 20, tô com 50 pau aqui e o negócio cai 20%, cara, ninguém quer perder 25 mil reais, entendeu? A pessoa não vai segurar o rojão. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Cara, PI Cycle marca o topo. Se eu fosse marcar alvos para baixo, tá? Eu não posso fazer isso ainda, porque eu não tenho um pivô de baixa, tá, pessoal? Eu não, dentro digamos, da minha visão de análise técnica, tá, pessoal? Para mim, marcar alvos para baixo, eu preciso o quê? Eu preciso de fazer um fundo, fazer uma retração e furar um fundo. Eu preciso disso aqui. Aí eu consigo marcar alvos aqui para baixo, tá? Mas se eu fosse, digamos, marcar alvos baseado numa possível reversão, pessoal, os alvos vão ser, digamos, praticamente o topo anterior aqui, 20 mil dólares, tá? Porque eu puxaria uma retração de todo o movimento de alta que a gente teve, tá? Aqui, ó, e botaria aqui, imagina, cara, seria lá em 20 mil dólares, tá? Não posso afirmar que isso vai acontecer, tá, pessoal? Agora, pensem no movimento total que a gente fez no último ciclo, tá? Vou pegar aqui o último ciclo aqui, ó. Vou pegar o último ciclo aqui, ó. Olha onde é que foi, né? A gente foi no 38,20, tá? Beleza. Desde lá do fim, lá 2015 até o topo, a gente retraiu e encontrou suporte aonde? 38,20. O que mais que eu posso adicionar aqui, tá? Pra gente ter uma noção do que pode acontecer. Pessoal, não estou afirmando nada. Eu só estou olhando para vocês as possibilidades no médio, longo não, cara, no médio prazo. Vamos combinar assim, tá? Eu preciso adicionar aqui uma coisa muito importante, que é a nossa média de 200 períodos, tá? Média de 200 períodos, vou botar ela de volta aqui. Ela não tá, eu tenho que tirar o indicador. Deixa eu ver, eu vou tirar aqui o ABV. Depois eu posso falar do ABV, tá? Se eu lembrar, eu vou falar do ABV. Vou tirar a força relativa, porque às vezes eu falo que eu vou falar, daí como meus vídeos eu não tenho um script, pessoal, eu abro o gráfico, cara, eu começo a falar o que tá vindo na minha cabeça, o que eu tô enxergando para vocês, tá? Então eu vou botar aqui média exponencial de 200. Deixa eu só adicionar aqui, tem essa aqui foi adicionada agora para 200. Tá aqui, 200, tá? O que a gente tem aqui? Deixa eu botar ela branca, tá? Porque para mim a média de 200 ela é branca. Eu sempre boto ela branca. Aqui, 200. O que a gente tem aqui na média de 200? Pessoal, sempre que a gente está muito distante da média de 200, tá? A gente acaba voltando em cima da média de 200. Cara, é indiscutível que a gente está bem longe da média de 200. Bem longe da média de 200. Essa é uma análise, tá, pessoal? Lembrando, a análise que eu estou fazendo agora, tá? Ela é bem bearish. Ela é uma análise bem pessimista. Porém, a gente ainda tem alvos para cima, tá? Se eu pegar outros indicadores, a gente tem alvos para cima. Eu vou falar deles daqui a pouquinho, tá? Continuando aqui, tá? Só para seguir a linha de raciocínio. Se eu considerar uma retração no primeiro alvo de FIBO do movimento total de alta que a gente teve, a gente está falando ali dos 22 mil dólares, que é o topo anterior. O que dentro da análise técnica, cara, é um movimento bem clássico de correção. Vai lá no topo anterior, já que a gente não fez pullback, a gente passou reto dele, né? A gente superou essa resistência, passou reto. Um movimento bem clássico é vir no topo anterior para depois continuar subindo, tá? Agora, outros indicadores, tá, pessoal? PI Cycle, tá? Marcou topo, não tem que a gente conversar aqui. Esse indicador aqui é o BTC Log Curve Zones, tá? O que a gente tem? Cara, é um indicador que ele está nos mostrando que a gente ainda não chegou no topo do ciclo, tá? Por quê? Porque nas últimas 3 vezes que ele marcou topo, que ele tem uma região um pouco mais acima de topo. Então, estou mostrando para vocês o PI Cycle que acertou os topos anteriores.
e que agora marcou topo. Agora eu estou mostrando para vocês um outro indicador, tá? Que ele também acertou os topos anteriores, porém o topo é um pouco mais para cima. Então é muito complicado qualquer pessoa que afirmar qualquer coisa. Gráfico semanal, pessoal, a gente não está nem perto aqui da média de 20. Eu acho que a gente pode, quem sabe, dar uma corrigidinha um pouquinho mais, se eu considerar que é a média de 20, para voltar a subir, tá? Agora, quem tentar catar topo aqui, acertar que agora vai iniciar uma correção um pouco mais forte, cara, tá chutando, tá, pessoal? Não tem como a gente afirmar nada. O que a gente pode fazer e tenta fazer, tá, é acertar análises mais no curto prazo. Análises mais de médio, longo prazo, pessoal, elas são muito difíceis de tu acertar. Não é bem assim tu pegar um gráfico semanal e dizer que o Bitcoin vai ir a 100 mil dólares em X tempo. Não, pelo menos para mim é muito mais difícil. Para mim é muito mais fácil, pessoal, eu considerar figuras, considerar análises no curto prazo, tá? Porque a gente acaba acertando mais vezes. Por exemplo, essa cunha eu venho falando para vocês, cara, acabou rompendo para baixo. Eu venho falando da cunha. Eu imaginava que uma hora ia acabar rompendo para baixo. Agora, se ela vai ser o início de uma correção um pouco mais acentuada, cara, isso eu não sei dizer para vocês, tá? Então, cara, eu acho que por hoje é isso, pessoal. Cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.